Amém? 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos iniciar aqui. E antes da gente ler, eu convido você a ficar de pé. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai bendito e amado, nós te rendemos graças, honra, louvor e exaltação, porque só Tu, Senhor, é merecedor de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa honra. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que assim como o Senhor tem feito em cada reunião da Tua igreja, que o Senhor se faça presente e abra o nosso entendimento para a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez ela será lida, explicada, exposta, e nós pedimos que o Senhor nos dê toda a sabedoria, toda a iluminação para entender a Tua palavra, e mais do que isso, Senhor, que possamos sair daqui edificados e com a certeza de que iremos colocar em prática aquilo que nós aprendermos nessa noite. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome é que nós oramos e Te bendizemos, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Podem sentar. Hoje nós não iremos ter o nosso tradicional louvor, mas iremos dar continuidade aqui, os versículos 14 ao 16 de 1 Timóteo capítulo 3. Semana passada, a gente terminou o capítulo 2. A gente viu do versículo 8 ao versículo 15. Vocês estão lembrados? Amém? Amém? A gente falou sobre, ou melhor, foi falado aqui sobre o papel do homem e o papel da mulher na reunião pública da igreja, né? E a gente viu do versículo 8 ao versículo 15. O normal, né, se a gente fosse seguir aqui, nós iríamos ver do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 13. Mas nós não iremos ver esses versículos. A gente vai ver dos versículos 14, 15 e 16. E por que a gente vai dar esse pulo tão grande? Porque a gente já está vendo esses versículos aqui nos domingos, né? A gente já viu do versículo 8 ao versículo 13, quando a gente falou sobre os diáconos, e agora a gente está falando sobre os presbíteros. E aí a gente iniciou no versículo 1 e vimos o versículo 1 e 2. E iremos dar continuidade do versículo 3 até o versículo 7. Então por isso aqui na quarta-feira nós iremos dar esse pulo. Não iremos ver do versículo 1 ao 13, porque nós iremos ver no domingo. Amém? Amém. Ficou claro? Ou eu enrolei o negócio? Não, ficou claro, né? Amém. Então vamos ler do versículo 14 ao 16 de 1 Timóteo capítulo 3. Diz assim: Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Eu queria começar já aqui olhando para o versículo 14, e para iniciar eu gostaria de observar apenas essa primeira frase que ele diz antes da vírgula. E essa frase é: escrevo-te estas coisas. Cabe aqui, irmãos, nós fazermos uma recapitulação de tudo aquilo que a gente viu desde o capítulo 1 até agora. Porque quando ele diz, escrevo-te essas coisas, que coisas são essas? Tudo aquilo que ele falou do começo da carta até esse momento. Então cabe aqui a gente fazer uma recapitulação de tudo que a gente vem vendo desde o capítulo 1
até aqui chegar no versículo 14. Amém? Então vamos lá. Uma breve recapitulação. Por que Paulo deixa Timóteo lá naquele lugar? Volte para o capítulo 1. Já que a gente vai fazer uma recapitulação, vamos lá para o capítulo 1. Alguém lê o versículo 1, por favor. Não, perdão, versículo 3. Partindo eu para Macedônia, roguei que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Pronto, só até aí por enquanto. Então, qual era o objetivo de Paulo em escrever a carta a Timóteo? Em primeiro lugar, era para advertir ou admoestar a certas pessoas que estavam fazendo o quê? Ensinando doutrinas falsas. Então, esse era o primeiro objetivo. Então, quando Paulo diz lá no versículo 14 do capítulo 3, escrevi-te essas coisas, ele começa aqui se referindo a isso. Eu mandei você ir para Éfeso, ou ficar em Éfeso, para você advertir a certas pessoas que estavam ensinando doutrinas falsas. A gente já falou sobre isso aqui, logo no início, quando a gente começou a estudar 1 Timóteo. Em segundo lugar, ele escreve essa carta para que Timóteo advertisse a pessoas que estavam se passando por mestres da lei. Olha aí no versículo 7 do capítulo 1. Alguém lê, por favor. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que diz, nem os assuntos sobre as quais fazem usadas Asseverações. Então ele está escrevendo essas coisas para que Timóteo repreendesse aqueles que estavam se passando por mestres da lei. Ele fala também no versículo 8, olha aí para o versículo 8. Ele fala que essas pessoas estavam usando de forma ilegítima. Olha o que ele diz, ó. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Mas aquelas pessoas não estavam usando a lei de forma legítima. Eles estavam usando a lei de forma ilegítima. Então, Paulo escreve para que Timóteo advertisse a esses falsos mestres da lei e que estavam usando a lei de forma ilegítima. Para que ele escreve essa carta? Vá para o versículo 18 e 20 do capítulo 1. Timóteo tinha como dever combater esse falso ensino e os falsos irmãos. Vamos ler do versículo 18 ao 20, olha só. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foram seu objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a negar a fé, naufragar na fé. Dentre esses se encontra Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então ele está escrevendo aqui no capítulo 1 para isso, para que ele admoestasse os falsos mestres, o falso ensino, ou as pessoas que estavam ensinando doutrinas falsas, para que ele advertisse aqueles que se diziam ser mestres da lei, para que ele advertisse aqueles que estavam usando a lei de forma ilegítima, e para que ele combatesse tanto esse falso ensino como os falsos irmãos. Então o que foi que Paulo fez aqui no capítulo 1? O que Paulo está fazendo aqui no capítulo 1? Ele está identificando
o problema. Qual era o problema que havia naquela igreja? Falsos ensinos, falsos mestres. Era isso que estava acontecendo lá. Então, no capítulo 1, Paulo escreve para identificar o problema. Problema identificado. Qual é o problema? Falsos ensinos e falsos mestres. Esse é o problema. Aí entramos no capítulo 2. No capítulo 2, está todo mundo aí no capítulo 2? Amém? No capítulo 2, Paulo vai começar a mostrar como resolver esse problema. Como solucionar esse problema. Lembrem que quando a gente falou aqui no capítulo 2, eu falei para vocês que um desses ensinos errados era o gnosticismo. Vocês estão lembrados? O gnosticismo. E que eles dividiam a humanidade em 3 grupos. Vocês estão lembrados? Vocês lembram das palavras? Nem eu. Mas o fato é que eles diziam que a salvação era apenas para um grupo restrito. E que grupo era esse? Aqueles que fossem intelectualmente elevados e que chegassem a um conhecimento que estava oculto. Se alguém não tivesse a capacidade intelectual de chegar nesse conhecimento, essa pessoa não poderia ser salva. Então esse era um dos ensinamentos errados que estavam acontecendo naquela igreja. E aí Paulo, ele inicia o capítulo 2 desfazendo tudo isso que os gnósticos ensinavam. E como é que ele começa? Ele diz, versículo 1: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica e oração, intercessão, ação de graças, em favor de quem? Então ele já começa aqui a desfazer o ensino de que a salvação é para um grupo restrito de pessoas intelectualmente elevadas. Porque ele está dizendo que a oração, ação de graça e intercessão é em favor de todos os homens e não de um grupo restrito. Essa é a primeira pancada que ele dá nos gnósticos. A segunda coisa que ele fala e que Paulo vai usar aqui como solução para essa problemática que ele identificou é que a salvação pertence a Deus e não às pessoas. E por que ele fala isso? Porque se para ser salvo eu preciso ser intelectualmente elevado, se eu preciso ter a capacidade para chegar nesse conhecimento, então a salvação depende de quem? De mim. Não é? Se eu é que tenho que ser intelectualmente elevado para chegar na salvação, então a salvação depende de mim. Mas Paulo, no versículo 3, ele acaba com esse negócio. Olha o que ele diz no versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso... Quem é que salva? A salvação depende de quem? De Deus e não de nós. Então ele começa a dar aqui a segunda pancada no gnosticismo. Ele está dizendo, olha, se aquele é o problema, eu estou apresentando para você a solução. Não é para um grupo restrito. A salvação pertence a Deus. E outra, a terceira pancada. Não existe esse negócio de conhecimento oculto. E por quê? Olhe para o versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem aonde? Cheguem ao pleno conhecimento. Essa palavra pleno significa total, completo.
Então, se Deus deseja que todo homem chegue ao conhecimento completo, ou pleno, ou total da verdade, que história é essa de conhecimento oculto? Se a vontade de Deus é que todo mundo chegue ao pleno conhecimento da verdade, então essa história de conhecimento oculto não existe. Porque Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas, que verdade é essa? Se Deus quer que todo mundo chegue ao conhecimento pleno da verdade, mas Ele já revelou essa verdade, talvez essa fosse uma pergunta que eles pudessem fazer. E aí Paulo responde também essa pergunta. Versículos 5 e 6 do capítulo 2. Eu já não peguei, agora deixei. Versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Qual é a verdade que Deus revelou? Qual é a verdade que Deus revelou? O Evangelho. Essa é a verdade. Olha só. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele está falando do Evangelho. Cristo se entregou para nos perdoar dos nossos pecados. E essa verdade não está oculta. Ela foi revelada. E ela foi revelada por completo. Não tem nada em oculto aí. Deus revelou o Evangelho na sua plenitude, na sua totalidade. Então não tem esse conhecimento oculto, porque em Cristo foi revelado todo o propósito de Deus. Amém? E aí, ainda a última pancada que ele dá é o seguinte, vamos ler o versículo 7. Para isso, fui designado pregador, apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo, para finalizar, diz o seguinte: eu, Paulo, sou o verdadeiro pregador. Se eu sou o verdadeiro pregador, escutem a mim, não aos falsos mestres. Eu sou o verdadeiro apóstolo. Essa palavra apóstolo significa enviado. Então ele está dizendo, eu sou o verdadeiro enviado de Deus, e não os falsos mestres. Eu sou o verdadeiro, a última palavra aí, pregador, apóstolo e mestre. Eu sou o verdadeiro mestre, e não esses falsos aí. E mais, mestres de quem? O que é que os efésios eram? Judeus? Eles eram judeus? Não, eles eram gentios. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Eu sou o verdadeiro enviado, pregador, e sou o verdadeiro mestre de vocês, porque vocês é que são os gentios da verdade e da fé. O que eu preguei para vocês? Eu preguei a verdade e a fé. Amém? Amém? Amém. Aí, aqui Paulo identificou o problema, mostrou a solução do problema. Pronto, Timóteo. É isso que você tem que fazer. Para combater os falsos mestres, para combater o falso ensino, é isso que você tem que fazer. Agora vamos para a segunda parte. Porque se houve uma entrada de falsos ensinos, se houve uma entrada de falsos mestres, é porque a igreja não está organizada. Ela precisa ter uma organização.
ela precisa se organizar. Se houve alguém aí que entrou e trouxe falso ensino, é porque está faltando na igreja uma organização. Aí ainda no capítulo 2, a partir do versículo 8, do versículo 8 ao 15, ele começa a organizar a igreja. E ele começa organizando a igreja pela reunião pública da igreja, que foi o que a gente viu na semana passada. E ele fala dessa organização pública da igreja, da reunião, falando sobre o papel do homem e o papel da mulher na reunião pública da igreja. Então ele começa aqui, no versículo 8, a trabalhar sobre a organização da igreja. Ponto. Porque se a igreja já sabe qual é o papel do homem, se a igreja já sabe qual é o papel da mulher, então vamos agora organizar a igreja sob a liderança da igreja. E aí, ele começa a trabalhar no capítulo 3, versículo 1, na busca por líderes. Leia aí versículo 1, por favor. Ele diz, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, se alguém deseja essa liderança na igreja, está desejando uma obra excelente. O que eu estou querendo dizer aqui? Que Paulo começa a escrever a Timóteo aqui na buscando entre os irmãos líderes. Se alguém deseja, se alguém aspira, se alguém busca a liderança, esse trabalho de líder na igreja. Então ele está aqui buscando líderes na igreja, para que a igreja possa ser organizada. E por que isso é importante? Porque bem provável que se tenha infiltrado falsos mestres, porque aquela igreja não tinha uma liderança. Então, se a igreja não tem uma liderança, quem chegar vai dizer o que quer. Porque não vai ter ninguém para avaliar se aquele ensino é bíblico ou não é bíblico. Então, se não tem uma liderança para avaliar o ensino, avaliar a condução do trabalho, então essa igreja ela está vulnerável a qualquer vento de doutrina. Por isso que Paulo identifica o problema no capítulo 1, fala da solução do problema no capítulo 2, e agora, ainda no capítulo 2, ele começa a organizar a igreja, e agora no capítulo 3, ele começa a instituir uma liderança. Porque uma igreja sem liderança é uma igreja enfraquecida. Uma igreja sem liderança é uma igreja vulnerável. Eu falei sobre isso aqui domingo passado e domingo retrasado. Se a igreja não tiver pastores para a guiar, o que acontece com ela? Ela se desvia, se dispersa. Lembra Isaías 53? Era ovelhas, agora me fugiu a palavra, mas é como se fosse, cada um se desviava pelo caminho, é assim que está escrito lá. Por que cada um se desviava pelo caminho? Porque não tinha pastores, líderes. Por isso que Paulo começa a organizar. E aí, a partir do versículo 2 até o versículo 7, ele vai falar das características do presbítero. Como é que tem que ser um presbítero? Quais são as qualidades de um presbítero? Ele vai falar do versículo 2 até o versículo 7, do capítulo 3. Do versículo 8 até o versículo 13, ele vai falar das qualidades do diácono. E só do diácono? Da mulher do diácono. Notem que do presbítero ele não fala da mulher do presbítero, mas do diácono ele fala da mulher do diácono. Veja aí no versículo 11.
Da mesma sorte quanto as mulheres. Mulheres de quem? De quem? Dos diáconos. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Por que ele fala da mulher do diácono e não fala da mulher do presbítero? Estou ouvindo só os grilos. Porque o diaconato é um serviço na igreja. Não é uma autoridade na igreja. Não é alguém que exerce autoridade. Vocês estão entendendo isso? Volte para o versículo 12 do capítulo 2. Não permito que a mulher ensine nem exerça o quê? Autoridade. Então, o diácono, ele é alguém que faz um serviço na igreja. O presbítero é alguém que preside, governa. Então, se ele fala da mulher do presbítero, logo se daria a ideia que a mulher do presbítero também iria fazer o quê? Governar, presidir, exercer autoridade. Só que no versículo 12 do capítulo 2 ele diz que a mulher não é para exercer. Mas o diácono não exerce autoridade, ele exerce um serviço. Logo, a mulher do diácono também pode fazer um serviço. Por isso ele fala da mulher do diácono e não fala da mulher do presbítero. Deu para entender ou ficou bem? Bem entendido? Amém. Então é isso. Organizou a igreja do versículo 8 ao 15 do capítulo 2. Ele organiza a igreja na reunião pública. No capítulo 3, do versículo 2 ao 7, ele está falando das qualidades dos presbíteros. Do versículo 8 ao 13, ele está falando das qualidades do diácono e da mulher do diácono. E aí, nós chegamos no texto que a gente leu. Vamos ler de novo o versículo 14. Escrevo-te estas coisas. Que coisas? Tudo que eu acabei de falar agora, do capítulo 1 até aqui. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. O que isso quer dizer? Esse esperando e ver-te em breve indica que ainda existiam algumas coisas que o apóstolo Paulo tinha para instruir aquela igreja. Só que, como o caso era urgente, então ele já escreveu essas aqui, para poder Timóteo colocar a coisa em ordem. E as coisas que ainda faltavam? Essas que ainda faltavam, quando Paulo, chegasse lá, ele iria dizer pessoalmente. Por isso ele diz, esperando e ver-te em breve. Se tem alguma coisa ainda, o que ainda tem para dizer, eu vou dizer, mas vou dizer pessoalmente. Amém? Continuando. Agora vamos para o versículo 15. Vamos lá. Eu quero aqui tentar analisar cada uma dessas frases que o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo. E a primeira frase que ele fala é: para que se eu tardar. O que Paulo fala isso? Provavelmente, Paulo estava indo resolver uma outra situação que aparentemente era uma coisa mais urgente ainda. Então, olha, é como se ele estivesse dizendo assim, volte aí, versículo 3 do capítulo 1.
rumo a Macedônia. Paulo foi para Macedônia e pediu a Timóteo que ficasse onde? Em Éfeso. Então, provavelmente, o que Paulo tinha para fazer na Macedônia era algo bem mais urgente do que Éfeso. Só que ele não quis cuidar do assunto só quando ele fosse. Ele já envia Timóteo na frente para ir cuidando das coisas enquanto ele chega. Só que é possível que a problemática da Macedônia fosse custar bem mais tempo do que ele achava que iria custar. Então, versículo 15 do capítulo 3, para que se eu tardar. Olha, se eu demorar, Timóteo, é só você ir ensinando a igreja isso aí que eu te falei. O problema é esse, a solução é essa, e vai organizando a igreja. Ensina a função da mulher, ensina a função do homem, estabelece líderes, porque se eu tardar, você já está aí com uma coisa bem encaminhada. Versículo 15 ainda. Para que se eu tardar, fiques o quê? Ciente. Peu, na tua tradução diz como? Ele é como, saiba como as pessoas devem comportar. Isso. Fique ciente. Aqui tem uma coisa interessante. Aqueles irmãos, eles estavam sofrendo a influência de falsos mestres e a influência da entrada de falsos ensinos. Só que o que parece é que eles não tinham noção de que aqueles ensinos eram falsos. Até que Paulo escreve e diz, olha, isso aí é falso. Então o que ele está dizendo é para que fiques ciente, para que tenhas conhecimento de que esses ensinos são falsos. Vocês não tinham culpa antes, porque vocês não sabiam. Agora, como vocês estão cientes, se vocês continuarem nesses ensinos, não tem desculpa para vocês. Porque vocês sabem que esses ensinos são errados. Antes, vocês não tinham como saber, mas agora vocês estão cientes. Se vocês se enveredarem ainda, se vocês continuarem nesses ensinos, vocês são indesculpáveis. Antes tudo bem, agora vocês já estão cientes. Ok? Continuando, versículo 15. Para que fiquem cientes de como deve proceder. Essa palavra proceder, ela pode ser traduzida para ordem, procedimento, vivência, permanecer, agir, conduzir-se. Para que vocês tenham consciência de como vocês devem viver, como vocês devem proceder, como vocês devem agir, permanecer, conduzir-se. Antes vocês estavam se portando de maneira errada, mas agora vocês estão conscientes de como vocês devem agir, de como vocês devem viver, de como vocês devem proceder, de como vocês devem se organizar. É isso que ele está falando. Se organizar aonde? Aonde? Na casa de Deus, que é a igreja. Essa palavra casa de Deus, ele está aqui fazendo uma alusão ao templo antigo, para que vocês saibam como se comportar, como proceder na casa de Deus. Só que ao mesmo tempo que ele faz essa alusão ao templo, ele diz assim, mas o templo agora não é mais aquelas paredes. O templo agora é quem? A igreja. A igreja é esse templo. E a igreja aqui, que ele está se referindo,
é a reunião dos salvos, é a reunião dos santos. É essa igreja. Então, para que vocês tenham consciência de como se comportar, de como agir na hora da reunião dos santos, na hora da reunião dos salvos. E como é que eu tenho que me comportar? Aí a gente volta lá para o capítulo 2, sabendo a função do homem e a função da mulher, sabendo que existe uma liderança, sabendo que existe presbíteros, sabendo que existe diáconos. Agora vocês estão cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. Não paredes, teto, piso, mas pessoas. A igreja de Deus. E ele conclui essa parte dizendo o seguinte, que a igreja é o quê? Ela é coluna e sustentação, ou baluarte da verdade. Olha, essa frase aqui, ela é importantíssima. Coluna, sustentação da verdade. Por que Paulo coloca isso aqui? O que aqueles irmãos estavam sofrendo? Eles estavam sofrendo a influência de falsos ensinos, falsos mestres. Em outras palavras, o que estava sendo ensinado para eles era uma mentira. Só que a igreja, ela não pode ter mentiras, porque ela é a sustentadora da verdade. Ela é a detentora da verdade. Em outras palavras, se na igreja existe coisas falsas sendo ensinadas, como é que nós vamos reivindicar que nós somos os detentores da verdade? Como é que as pessoas vão olhar para a igreja, para nós como igreja, e dizer que aqui há a verdade, se nós vivemos doutrinas falsas? Se nós vivemos falsos ensinos? Ao invés de a igreja ter uma credibilidade, ela vai adquirir uma desconfiança. Ela vai adquirir uma repulsa, porque ao invés de ela ter a verdade, ao invés de ela ter a sustentação, o baluarte, ser a coluna dessa verdade, ela está ensinando mentiras. Você vê como isso é algo sério. E Paulo está aqui instruindo Timóteo justamente por isso. Olha, se você, Timóteo, não combater o falso mestre, não combater o falso ensino, como é que nós, igreja, iremos reivindicar o fato de que somos a coluna dessa verdade? Se dentro da igreja existem ensinos mentirosos, existem ensinos falsos, trazendo para nós aqui, irmãos, para a nossa realidade, a igreja dos nossos dias, ela tem ensinado muita mentira. Uma das mais evidenciadas, que está assim mais à vista, é a teologia da prosperidade. E eu já falei várias e várias vezes aqui sobre isso. Então, as pessoas de fora olham para esse tipo de coisa e vocês acham que ela acredita? Que se você der dinheiro, Deus vai multiplicar? Que se você der o dinheiro, Deus vai te curar? Vocês acham que as pessoas de fora olham para esses ensinamentos com bons olhos? Eles olham dizendo assim, olha, ele está enganando. Ele está mentindo. Lá eles ensinam a mentira. Então como é que a igreja vai ser a sustentadora da verdade se ela está ensinando mentiras? Como é que as pessoas de fora podem confiar que os nossos ensinos são verdadeiros se a gente ensina mentira? Vocês entendem como
A igreja ser a coluna e a sustentação da verdade, ela é importante? Vocês entendem como ensinar a verdade é importante? Porque se nós não passarmos credibilidade para os de fora, eles jamais serão atraídos por essa verdade. Pelo contrário, eles serão repelidos pela mentira. E a nossa maior problemática, ou a maior problemática dos nossos dias, é porque as pessoas de fora, elas tendem a pegar todas as igrejas e colocar dentro do mesmo saco. E infelizmente, os líderes que estão na mídia são esses que ensinam a prosperidade. E como eles estão em evidência, logo, olha, todos os crentes são que nem eles. Mas isso é verdade? Não. Mas o fato é que eles estão ensinando mentira. O que faz com que a igreja perca a sua credibilidade. Para concluir, coluna e sustentação da verdade. Que verdade é essa? O Evangelho. O Evangelho é a verdade. E aí ele faz uma coisa no versículo 16. Ele diz assim, versículo 16. Evidentemente, essa palavra evidentemente, ela no original é homologomena. Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Homologomena? Não? Sim? Sim, Danilo? Beth, a Beth eu sei que já ouviu. E o que é homologomena? Homologomena é uma afirmação, é uma declaração de verdade. Então o que ele está dizendo é isso, olha, evidentemente, ou seja, eu declaro, eu afirmo que grande é o mistério da piedade. Essa palavra mistério não é algo oculto, mas é algo que foi revelado. Era um mistério, mas agora foi revelado. E aí, ele vai dizer que mistério é esse que foi revelado. E aqui, irmãos, é um trecho de um louvor antigo, daquela época. É um trechinho. Diz assim: aquele que foi manifestado na carne. Notem aqui, ele está falando do Evangelho. A encarnação. Aquele que foi manifestado na carne. Quem é que foi manifestado na carne? Jesus, o Verbo. O Verbo que encarnou. Aquele que já existia antes, mas ele se manifestou na carne. Foi justificado em espírito. As obras de justiça dele foram com a ação do Espírito Santo. Contemplado por anjos. Os anjos viram a sua vitória. A vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. E aqui é mais uma pancada nos gnósticos. Porque os gnósticos, eles acreditavam que todo o universo era controlado por seres espirituais. E que Jesus era só mais um. E aí ele está dizendo que ele foi contemplado por anjos. Ele está dizendo, não, os anjos foram assistir a essa vitória de Jesus. Pregado entre os gentios. Ele foi proclamado entre os gentios. O que mais? Crido no mundo. O mundo creu. E depois recebido aonde? Subiu aos céus. Ele está falando aqui desse mistério que foi revelado. O Verbo que encarnou, que agiu pelo Espírito, que os anjos assistiram à sua vitória, que foi pregado em todo o mundo e que subiu aos céus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu afirmo, é homologomena, evidentemente, grande é esse mistério. O Evangelho de Jesus, a obra de Cristo,
revelada no Evangelho. Amém? Duas lições aqui para nós, bem rápido. A primeira lição é que nós, se antes não tínhamos noção sobre o ensino errado, sobre os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles ensinos que não procedem da palavra de Deus, se antes nós éramos inocentes porque não tínhamos esse conhecimento, agora todos nós temos consciência que o ensino, que alguns ensinos não são verdadeiros, que alguns ensinos são falsos. E se nós nos enveredarmos por esses ensinos, não tem desculpa para nós. Porque antes não tínhamos essa consciência, mas agora nós temos ciência de que existem falsos mestres, existem falsos ensinos, e sabemos como identificá-los. Como identificamos? Se eles não procedem do Evangelho, se eles não procedem da verdade do Evangelho, eles são falsos. E se agora, com essa consciência, ainda assim, nós nos enveredarmos por esse caminho, não tem desculpa para nós. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é que nós somos a coluna e sustentação dessa verdade. Nós não podemos admitir que no nosso meio existam ensinos mentirosos. Porque a igreja, ela é a sustentação, baluarte, coluna de sustentação da verdade. Que verdade é essa? O Evangelho de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Na próxima semana, iremos dar prosseguimento a partir do capítulo 4 de 1 Timóteo. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada, lida, explicada e aplicada. O que nós te pedimos, Senhor, com toda humildade e mansidão e consciência das nossas fraquezas e debilidades, é que o Senhor nos proporcione condições para que possamos colocar em prática tudo que ouvimos e aprendemos. Que possamos estar atentos aos falsos mestres e falsos ensinos e não nos deixar, Senhor, levar por nenhum deles. Que possamos verdadeiramente sermos pessoas que conduzem e são portadores da verdade do Evangelho. E que defendem esse Evangelho porque ele é a verdade. Nos ajuda, Senhor, a colocar isso em prática. Nos ajuda, Senhor, assim como Timóteo, rejeitar o falso mestre, rejeitar o falso ensino e viver, Senhor, e nos comportar da maneira correta, como casa de Deus, como igreja de Deus, porque nós somos aqueles que sustentam a verdade do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa árdua e difícil. Livra-nos do mal. Livra-nos do falso ensino e do falso mestre. Nos leva em paz, nos conduz. Obrigado pela edificação, pela Tua palavra. E nos conduz em paz. Protegidos, edificados e abençoados na Tua palavra. E que o Teu Espírito continue agindo em nosso coração. Faz assim, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus, é que nós oramos, te bendizemos e já te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém e glória a Deus. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.
Tem carta para ela. Tem carta para ela certa. Não, teve. Essa carta ninguém sabe pra ele. Mas quer dizer que isso aqui, essa afirmação aqui está correta. Porque ele está fazendo aqui, ó, a carta. Ele vai dizer, depois que essa carta for lida entre vocês, faça que também seja lida na Laodiceia e na Laodiceia, porque vocês igualmente leem a carta. Teve uma carta pra lá. Cadê essa carta? Você perdeu. Mas nós naquela no estudo aqui, a gente está